Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João de Brito. Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, a aula de hoje vai ser sobre a vida e o martírio de São João de Brito, santo português, nascido em Lisboa, em uma visita que o Papa João Paulo II fez a Portugal, citando o livro de Mateus, São Mateus, capítulo 5, versículo 15, ele disse que São João de Brito deve ser luz colocada sobre o candelabro para iluminar a todos os que pertencem à ilustre casa lusitana. Bom o Papa, o São João Paulo II dizer isso, porque de alguma forma também nós somos dessa casa lusitana, né? Como disse o poeta, nossa pátria, nossa língua, e São João de Brito faz e é história também, história do Brasil. São João de Brito, ele nasceu no dia 1º de março de 1647, e é interessante a gente situar um pouco o momento histórico de Portugal. Em 1640, o Duque de Bragança, liderado pelos nobres e povo de Portugal, implementou a restauração da coroa portuguesa. Em 1640, a família de São João de Brito estava associada junto à casta de nobreza de Portugal. O pai dele, depois que a restauração ela foi implementada, o pai dele foi elevado a estribeiro-mor do reino, que era o chefe da cavalariça real. Mais ou menos, quando São João de Brito tinha 2 anos, em 1649, São João de Brito ele foi nomeado para ser governador do Brasil. E ele veio para cá, para o Rio de Janeiro, deixando a Dona Brites Pereira, que era o nome da mãe de São João de Brito, com os filhos lá para cuidar dela. O primeiro biógrafo de São João foi o irmão dele, Fernando Pereira de Brito. Escreveu o Beato João de Brito da Companhia de Jesus, Mártir da Ásia. E um dos destaques que o irmão diz é que a mãe deles, Dona Brites, era uma pessoa de extrema devoção. Uma mulher que educou as crianças na lei do Evangelho de forma muito presente. E ela era um exemplo para os filhos também. Então São João ele era o mais novo, foi muito influenciado também por essa devoção que existia na casa dele. Ele é muito jovem ainda, ele já se destacava e já se deixava perceber pelas outras pessoas como um menino diferenciado, de uma educação, já se percebia nele uma vida de oração e sacrifício, ainda com pouca idade. Tanto é que ele vai ser, devido a essa proximidade que a família tem com a família dele, Pereira de Brito, tem com a Casa Real, ele vai ser nomeado pajem do filho do Dom João IV. Na restauração, o Duque de Bragança, ele assumiu o trono português como Dom João IV. E Dom João IV e a esposa dele, Dona Luísa de Gusmão, eles incentivaram bastante as missões. A gente fazer uma digressão aqui histórica, a Companhia de Jesus foi aprovada pelo Papa Paulo III no dia 27 de setembro de 1540, e logo em 1540, o então rei de Portugal, Dom João III, na nossa história do Brasil, foi aquele que instituiu as capitanias hereditárias. Dom João III ele era conhecido como piedoso.
um homem de muita devoção, muita fé. Ele entrou logo em contato com Santo Inácio de Loyola, e Santo Inácio de Loyola já mandou São Francisco Xavier, o então padre Francisco Xavier, e Simão Rodrigues para Portugal, já em 1540. Ele queria incentivar as missões em Portugal, e a primeira província dos jesuítas foi em Portugal. De modo que os jesuítas eles tomaram conta do ensino português, Faculdade de Évora, Coimbra, o Colégio de Santo Antão. Os colégios eram jesuítas que ensinavam lá. Então os jesuítas eles tinham um prestígio muito grande em Portugal. E São Francisco Xavier, ele chegou em Goa em 1542, né? Ele desembarcou em Goa em 1542. E São Francisco Xavier, né, tinha fama de santidade tremenda. São João de Brito ele é de mais ou menos 100 anos depois. Né? E em tudo, São João de Brito queria imitar o exemplo de São Francisco Xavier. Tanto é que São João de Brito também é conhecido como o segundo Francisco Xavier de Portugal. Está dando para entender, não? O pai dele, Salvador de Brito, ele morre no Brasil. Então, ele cresceu sem a mãe dele que o educou. E quando ele tinha mais ou menos ali 14 anos, 13 anos, primeira juventude dele, ele foi nomeado para ser pajem de Dom Pedro, o infante Dom Pedro, filho de Dom João IV, que vai ser sucessor de Dom João IV no reino de Portugal. E como pajem, ele já deixava transparecer um comportamento de alguém diferenciado. Tanto é que, entre os pajens, os outros pajens colocaram o apelido nele de Marte. Sim, um detalhe que eu esqueci de dizer, que quem conta é o irmão dele, já o nascimento dele foi algo meio milagroso. Diz que a mãe dele não sentiu as dores do parto. Então foi uma coisa já como um sinal dos céus. Não sentiu as dores do parto. Ele tinha quantos irmãos, Antônio? Parece que ele era ele mais 3. Ele era o mais novo? Ele era o mais novo. E a família dele é o seguinte, o bisavô dele morreu no Marrocos na Batalha de Alcácer Quibir. O tio dele morreu na Batalha de Ameixal. O pai dele morreu no Brasil. Né? É como a gente estava falando da frase de Padre Antônio Vieira, para nascer é Portugal e para morrer no mundo. E o português, você vê uma família dessa que o pai morre fazendo missões, né? Claro. Levando a palavra de Deus para todos os lugares do mundo. O pai dele foi uma família nobre que morria lutando. E ele vai herdar essa nobreza de uma forma extraordinária. É interessante, né, que hoje o nosso mundo lusitano não exporta mais missionários, né, mais jogadores de futebol. Né? Você vê a decadência que a gente vive hoje. Né? Então ele fica pajem na corte lá do Dom Pedro e já coloca o apelido dele de Marte por conta do comportamento que ele tinha. Quando ele tinha mais ou menos uns 14 anos, ele cai doente, uma grave doença. E nesta doença, a mãe faz uma promessa para São Francisco Xavier, dizendo que se ele ficasse curado, ele iria andar durante 1 ano com a roupeta dos jesuítas, a batina dos jesuítas. Né? E aí ele fica curado. E a mãe cumpre a promessa, ele passa já 1 ano com o hábito dos jesuítas. Parecia que o São João estava indicado para exercer o que viria a fazer no futuro. E depois que põe o hábito é difícil de tirar, né? Quando passou esse ano, ele já se sentia jesuíta, não queria mais abandonar o hábito. Chamava ele de Apostolinho. Aí o apelido dele agora de Marte, ele agora era Marte e o apóstolo, não chamavam de Apostolinho. Existia na época do carnaval lá, em Portugal, uma devoção da reparação das 40 horas. A família real ia, levava o pádeo e era puxado pelos jesuítas, na igreja de São Roque, em Lisboa, era puxado pelos jesuítas e ele ficava junto dos noviços
jesuítas, e nele se via tudo que aquele rapaz ia ser um jesuíta. É bastante comovente a carta dele para a mãe, quando ele se decide entrar para a ordem jesuíta. Ele manda, a mãe ainda fica um pouco temerosa de perder o filho para a religião, né, vamos dizer assim. Ele fala com o superior dos jesuítas em Portugal, que era o padre Miguel Tinoco, que era o provincial de Portugal, e demonstrou a ele o desejo de entrar na companhia. Vou pedir licença aqui para ler um trecho da carta da mãe dele, que é muito comovente, é muito bonito. Ele diz: minha mãe e minha senhora, porque ela estava ainda na dúvida, sem querer deixar ele entrar na ordem, né? Ele disse: minha mãe e minha senhora, é chegado o tempo de eu deixar vossa mercê para buscar Cristo, pois Cristo me amou tanto que deixou seu Pai para me buscar a mim. Conheci o que o mundo dava quando experimentei que no rigor da enfermidade mortal só me alcançou saúde a intercessão de São Francisco Xavier. Desenganei-me do que o mundo era quando no seu conhecimento vi o pouco que podia. Falta-me a santa maternal bênção de vossa mercê, que entendo não há de ser negada. Se alguma pena levo, é precisamente considerar a com que vossa mercê fica, vendo-me afastado de sua companhia. Mas Deus, cujo império me obriga, lhe dará tão fervorosamente auxílios de sua graça, que na assistência dos seus favores não ache menos a minha. E aí depois de a carta é bem maior que isso, né? Mas depois de uma carta dessa o argumento é muito grave, né? E aí ele entrou para o noviciado, com 15 anos ele entra para o noviciado do jesuíta, e nessa época era a época de se aprender a constituição dos jesuítas, a história dos jesuítas, conhecer, vamos dizer assim, o carisma da ordem jesuítica, o modo de proceder de um jesuíta, e também alguns atos de caridade. Ele vai fazer atos de caridade em hospital, aí, aliar o estudo com esse ato de caridade material. Ele vai para os hospitais cuidar dos doentes. Inclusive, em uma dessas ocasiões, o rei, deixa eu ver se o Dom Pedro já era rei, o visita ainda como infante. E o Dom Pedro, numa grandeza, o infante Dom Pedro, que vai ser rei de Portugal, numa grandeza enorme, diz uma coisa muito bonita, diz: regozijo-me por te ver tão diligente no serviço do teu Senhor, né? Reconhecendo o zelo do que antes ele tinha o serviço ao Senhor, que era ele, né? Que era o infante Dom Pedro. E agora ele diz: assim como tiveste zelo comigo, e reconheço fico feliz com o zelo com que tens com o teu Senhor, né? É uma amizade muito bonita entre os dois, o Dom Pedro. Mais na frente eu vou dizer que ele vai para a Índia, né? O São João depois volta. O Dom Pedro fica felicíssimo, querendo que ele ficasse em Portugal, etc. Eles tinham uma amizade muito grande. Época que nessa época a gente percebe como é saudável esse contato entre o Estado, que favorece a Igreja, não colocando uma coisa afastada da outra, nenhum contra o outro. E aí o bem é enorme para Portugal e para o mundo, né? Aí se prova pelos frutos. O fruto da união entre o Estado português, vamos dizer assim, e a Igreja fez com que nascesse São João de Brito, né? Então, pela árvore, pelo fruto se conhece a árvore. Esse é um fruto que a gente pode dizer. Mas como ele tinha em São Francisco Xavier um modelo, São Francisco Xavier foi para onde? Foi para a Índia, né? Foi missionário. Então ele queria em tudo copiar São Francisco Xavier, e sempre demonstrou a vontade de ir para a Índia. Ele fez os estudos, prosseguiu os estudos dele. Depois do noviciado ele foi estudar em Évora, eloquência e literatura. Depois foi para Lisboa, onde estudou filosofia, e seguia o estudo, sempre demonstrando interesse de querer missionar. O superior dos jesuítas na Índia, naquela época, era o padre Baltazar da Costa.
E o padre Baltazar escrevia cartas exortando os jesuítas do mundo todo, né, da Europa, claro, especificamente, exortando para que eles entrassem nas missões. Aí na missão, o fulano não era, obviamente, ninguém ia obrigado, né? A missão tem que querer, né? Então ele exortava os jesuítas para as missões na Índia. A Índia é um universo, né? Uma coisa. Depois o São João de Brito vai lá para a missão do Maduré. Naquele tempo isso aí era uma quantidade de gente tremenda, 8 milhões de almas e 330 milhões de ídolos, né? Que absurdo. É uma coisa tremenda. E aí, exortando as missões, ele sempre demonstrou esse interesse. Ele escreve para o superior dos jesuítas em Roma, mas aí nesse primeiro momento o superior disse que a Índia dele era Lisboa. E aí ele começa a dar aula no Colégio Santo Antão, em Lisboa, fica um tempo dando aula. Um detalhe que eu também esqueci de falar aqui é que havia um hábito entre os jesuítas no Natal de escreverem uma espécie de carta de intenção e colocar na manjedoura. E ele ainda como noviço tinha colocado na manjedoura que queria ir para o Japão. Mas depois ele vai ser o grande missionário da Índia, né? Então, ele fica em Lisboa nesse primeiro momento, mas o padre Baltazar, ele sai da Índia para ir para uma reunião de jesuítas em Roma. Só que ele faz uma escala em Lisboa. Em Lisboa ele conversa com o João de Brito, vai para Roma e na volta vem com a autorização de que João de Brito poderia ir com ele para a Índia. E aí ele parte para a Índia no dia 15 de março de 1673, com 27 jesuítas. Diante do mosteiro lá dos Jerônimos, a embarcação estava lá, a nau estava lá na frente. Uma procissão, né? Faz uma procissão antes da missa. Os nobres presentes, todo o reino apoiando aquilo ali, o povo também aclamando a coragem daqueles homens que iriam para as missões. Eles embarcam e, pra você ter ideia, a viagem demorou mais ou menos 6 meses. É uma coisa inimaginável, né, para a gente. Nessa viagem, a viagem extremamente penosa, o padre Baltazar faleceu durante a viagem. Não só o padre Baltazar, morreram 3 sacerdotes, 5, e mais ou menos 3 sacerdotes, 5 escolásticos. Na graduação dos jesuítas tinham os escolásticos e um irmão jesuíta, estava iniciando na ordem. Imagina a penúria da viagem, né? Ele chega lá no dia 21 de abril de 1673 e chega em Goa. Quando ele chega em Goa, ele conclui os estudos dele de teologia em Goa e já começa a se impor uma vida de penitência muito forte. Ele já abre mão de se alimentar de carne, só vegetal e água, para fazer penitência, né? Não porque ele então considerasse a carne como algo ruim, porque ela é boa, ele se privava para fazer penitência. Exatamente, ele não considerava a carne ruim, ele estava se privando para penitenciar. E aí pelos frutos, né? Penitência pelos frutos que advirão, né? Pelos méritos que ele vai adquirir com isso, né? E aí ele faz o estudo dele em Goa. E depois ele é mandado para uma cidade na Índia chamada Ambalacata, onde ele vai ensinar num seminário jesuíta para ensinar para sacerdotes, e depois disso ele vai ser enviado para a missão do Maduré. Hoje Maduré, a cidade é chamada Madurai, a Índia, uma cidade antiquíssima lá na Índia. E São João de Brito ele vai fazer essa missão do Maduré. Maduré era um território enorme, que tinha, como eu falei, 8 milhões mais ou menos de pessoas.
dividida em vários reinos. Esses reinos se digladiavam entre si, né? Tinha muitas guerras naquela época entre esses reinos. E imagina toda a diversidade até natural da Índia, né? Rios caudalosos, cheias tremendas, ele vai passar por tudo isso. A sociedade lá era dividida em reinos, mas tinha já aquela estrutura de castas, etc. Na Índia, um dos problemas que os jesuítas viram logo é a questão da estrutura das castas, né? Aqui no Brasil, os jesuítas, quando aqui vieram, eles não viram vamos dizer assim, uma sociedade, povos tão complexos como na Índia, né? Aí na Índia ali já tinha uma complexidade, vamos dizer assim, social tremenda, entre as quais tinha essa estrutura das castas. A casta, que eram estamentos sociais, não havia ascensão. Podia ter decadência, né? Mas ascensão não poderia ter. E essas castas eram baseadas no corpo de Brahma. Da cabeça, então, saíam os brahmanes, dos braços, os guerreiros, das pernas, os comerciantes, dos pés, os artesãos, e embaixo, na poeira do pé, tinham os párias, que eram aqueles que chamavam também de intocáveis. Obviamente que por serem os mais esquecidos, vamos dizer assim, os mais que sofriam as consequências dessa estrutura, eles recebiam atenção especial dos padres, dos missionários. E isso era mal visto pelas outras castas, principalmente pelos brahmanes. No início do século XVII, o padre Roberto Niobili, que era jesuíta, ele viu nisso um problema tremendo. Né? E ele disse, olha, se a gente não adaptar a nossa forma de missionar aqui, a gente não vai ter êxito. E aí o que foi que ele fez? Ele se vestiu como um saniá romano. Saniá é uma espécie de brahmane gentil. Brahmane é pagão para eles. Né? E aí em tudo ele se vestiu como um brahmane, para se fazer ouvir pelos brahmanes. Porque se ele com o hábito dos jesuítas e tendo contato com os pares, os brahmanes nem ouviam o que ele tinha para dizer. É uma coisa tremenda, de indiferente. Então ele tinha que se adaptar de alguma forma, e ele se vestiu como um brahmane. Logo depois disso ele conseguiu o êxito, ele converteu alguns brahmanes, e se observou conversões de brahmanes depois dessa adaptação. O São João de Brito, ele vai se vestir como um brahmane. Houve até um embate entre os jesuítas, se isso era ou não, se isso seria ou não lícito, né? E aí se levou ao Papa, não lembro agora, acho que foi Gregório XV, não lembro o Papa, e o Papa decidiu que estava correto os jesuítas agirem dessa forma. São João de Brito, ele vai se vestir de brahmane para poder fazer o apostolado dele, né? O padre André Freire, que estava que era companheiro do São João de Brito, ele disse: para serem aceitos pelas populações locais, nós tínhamos que se adaptar em tudo aos costumes indianos. Não recebiam grandes benefícios materiais, se é que alguns havia para lhes oferecer, em comparação com o que eles recebiam em Goa. Nem sequer podiam proporcionar aos seus convertidos proteção em tempos de perseguições, nem nas guerras locais, tão frequentes naqueles tempos. Eles não tinham nada para oferecer, havia essas questões de guerras e instabilidade tremenda, e eles tinham que se adaptar em tudo aos costumes dos indianos, senão não ia ter efeito nenhum. E aí, em 1675, São João de Brito, ele vai se enturnar literalmente nas florestas do Maduré, porque nas florestas viviam um segmento desses estamentos que davam proteção aos padres.
que eram os calés. Eles davam proteção, um local que São João de Brito missionava bastante era literalmente nas florestas. Fazia grupos de estudo, de catecismo, construção de capelas de igreja, por conta da perseguição implementada pelos sacerdotes de Shiva, pelos brahmanes. Ele começa então a missionar, e a situação era de um jeito que o padre André Freire, que andava com ele, registrava muitos dos acontecimentos que eles passavam lá. Então ele disse uma vez: quando a noite nos acolhe em sítio despovoado, onde não se encontra nem palha, nem lenha, nem fogo, não temos remédio, se não deitar-nos com a roupa molhada sobre a terra úmida. Então era uma situação, né? Você imagina a situação de homens e de uma grande capacidade intelectual, espiritual, e estavam passando por uma situação como essa. Eles se alimentavam em folhas de figueira. Entre 1674, ele chega na Índia em 1673. Entre 1674 e 1679, no Maduré, ele anda por várias cidades fazendo pregações. E devido a essa questão das guerras, dessas instabilidades dos reinos, ele começa a atuar junto aos doentes, aquelas pessoas que sofriam as consequências tanto da questão da guerra também quanto da questão das intempéries do tempo. E ele adquiriu um respeito muito grande, inclusive, dos próprios governantes. Havia governantes até que ofereceram para ele casas e proteção por conta dos benefícios que o padre vinha fazendo. Não só os benefícios, vamos dizer assim, materiais dentro da possibilidade humana, mas também se relatavam milagres às pencas que aconteciam. Então, e esses milagres eram a notícia desses milagres corriam os reinos. Não só os milagres, mas também os debates que São João de Brito sempre buscava. Isso, tá, o irmão dele relata isso muito bem no livro. São João de Brito buscava debates com os sacerdotes. Muitos sacerdotes não aceitavam debater com ele. E aí, na pregação, eles faziam, eles sempre buscavam formar pessoas, convertia pessoas de destaque naquela sociedade. Ele formava essas pessoas para essas pessoas formarem os demais. Uma das dificuldades iniciais, obviamente, dele foi a questão da língua. Lá se falava a língua, que se fala uma das línguas mais antigas ainda faladas no mundo, que é a língua Tambu. Então ele aprendeu a língua Tambu com um padre jesuíta que era muito habilidoso no idioma. Qual é o nome da língua, do idioma? Tambu. Tambu. T-A-M-U-L. Tambu. Ele aprendeu o idioma, né, em pouco tempo e buscava debater, chamar os sacerdotes ao debate, e nesses debates ele ganhava muitos adeptos também, por conta, demonstrando a consistência da doutrina. Então, São João de Brito fala, por exemplo, um relato que ficou célebre, foi a cura de um moço de 16 anos, que a família o perseguia porque ele estava convertido ao catolicismo. E aí ele ficou muito doente, e a família, vamos dizer assim, disse que só acreditava no catolicismo se ele ficasse curado. Ele reza para São João de Brito, pede a intercessão de São João de Brito, e o menino fica curado. Pessoas que tinham lá, houve uma praga de lagarta em plantação. Ele abençoou a água, e os camponeses jogaram a água, lançaram a água benta na plantação, e aí a praga foi embora. Então esses milagres ocorriam, e isso levantava, vamos dizer assim, o prestígio de São João de Brito.
tanto até junto com os sacerdotes também, alguns sacerdotes, junto com os governantes. E, sobretudo, o que mais marcava nele era a vida de oração intensa, penitência, austeridade e sacrifício. Era isso também que não era só a questão extraordinária do milagre, mas as pessoas viam nele, em tudo, um homem diferente, um homem santo, por conta dessa austeridade que ele mesmo se impunha. Para ter ideia, numa cidade chamada Tatuancheri, em 1678, ele fez 3.000, foram 3.000 os que receberam sacramentos durante a quaresma, na modesta igreja de Tatuancheri. E as conversões dele eram uma coisa extraordinária, muitas pessoas se convertendo, indo para as florestas, as perseguições ocorrendo, mas mesmo assim a resistência a pregação, a adesão à pregação de São João era muito intensa. Não só São João, claro, existiam outros também, outros padres que atuavam junto com ele, catequistas também, pessoas de santidade e de uma abnegação tremenda, mas o grande, vamos dizer assim, o grande encruzilhada na vida daquele povo foi o São João de Brito. Devido ao, vamos dizer assim, ao sucesso missionário dele, ele sofreu várias perseguições e os soldados foram buscá-lo em uma cidade chamada Xirim-Carambu. Ele foi procurar descanso e os soldados foram buscá-lo para prendê-lo, mas houve uma chuva muito intensa e dessa vez ele conseguiu sair ileso. Quando ele estava em Betanculã, estando a preparar 200 catecúmenos, lhe veio a notícia que uma chusma de brahmanes e soldados vinha para prender. De fato, prendeu, né, mas nesse primeiro momento ele só confiscou os bens dele, né, mas deixou ileso, só fez confiscar os bens e deixou ele, não praticou nenhum mal a ele. Apesar disso, ele soube da notícia que no reino de Maravá, entre os reinos do Maduré, existia um reino chamado Maravá. No reino de Maravá era o lugar que mais estava perseguindo os católicos e as missões. Aí ele disse, é lá que eu quero ir. Tá? E aí ele foi para o reino de Maravá e começou a pregação, começou as missões. E, para você ter ideia, em uma ocasião, na floresta do Maravá, ele batizou 2.070 pessoas. As conversões ocorrendo de forma extraordinária. Devido a isso, devido ao sucesso no reino do Maravá, e o reino do Maravá não era brincadeira, né? Os brahmanes do reino se juntaram, falaram com o governante, que era Ramana Adburan, e prenderam São João de Brito. Nesta prisão, ele foi pendurado numa árvore, passou um tempo sendo torturado, pendurado numa árvore, penduraram as mãos dele e os pés dele numa árvore. Ele e alguns companheiros, né? Foram pendurados numa árvore, serviam a ele um punhado de arroz por dia, ficou mais ou menos 20 dias preso, sendo torturado. Uma pedra esquentada com fogo e alguns como uns gravetos, não, uma pedra pontiaguda. Não, como se fossem lanças. Como se fossem lanças. Parece que era uma pedra que batia muito a incidência solar e Isso. esquentava muitíssimo. Exatamente, uma pedra que vinha muito sol, ficava muito quente e ela era meio pontiaguda. E eles colocavam ele lá como que tostando nessa pedra. Uma tortura atroz ele passou, de tal modo que quando ele foi apresentado ao rei, ele estava tão desfigurado pela tortura que causou comoção até nos sacerdotes e no próprio rei. Quando o rei viu que ele estava naquela situação, ele quis lavar as mãos.
O rei também tinha receio, o homem causava um certo pavor, vamos dizer assim, né? Lá, o ardor espiritual dele. Houve até nessa ocasião, uma tentativa de um debate ali. Os sacerdotes temendo que o rei debandeasse para o lado de São João de Brito, mas o fato é que o rei escolheu fazer o seguinte, disse, olha só, João de Brito, Padre João de Brito, dessa vez a gente vai perdoar, certo? Agora, se o senhor voltar aqui e pregar o evangelho, eu vou arrancar o seu coração estando vivo. Ele sai, então ele sai, né, vivo dessa perseguição inicial, vai para uma cidade ser cuidado pelos jesuítas e logo que ele recupera a saúde já queria voltar para o Maravá. Só que houve uma reunião dos jesuítas e ele estava como superior da missão do Maduré. Ele tinha sido indicado, se eu não me engano, em 1686 como superior da missão do Maduré, e havia, semelhante ao padre Baltazar da Costa, que foi para uma reunião em Roma, havia essa necessidade dele voltar para a Europa, para participar dessa reunião, e posteriormente ele voltaria à Índia. Nessa viagem de volta, ele passa no Brasil e aporta em Salvador. Aí ele fica lá em Salvador, tinha a ordem jesuíta, estava estabelecida lá. Ele fica em Salvador durante um tempo. De 1686 a 87. Isso, 1686. 1686, né? E aí ele fica em Salvador, vai para Lisboa, e a fama dele em Lisboa já estava, corria os quatro cantos, né? O rei fica maravilhado quando vê, fica felicíssimo. O detalhe, ele vai com a roupa do vestido de Brahmani, né, para Portugal. E ele não perdeu tempo, né? Quando ele chega em Portugal, ele não perde tempo. Ele vai para as escolas jesuítas estimular os jovens a quererem ir para as missões na Índia. E os jovens vendo o exemplo de coragem, o exemplo daquele homem extraordinário, as pessoas queriam segui-lo. Outros tempos, verdadeiramente outros tempos. Ele vai para a faculdade de Évora, vai palestrar sobre a missão na Índia. E também na Índia, uma das penitências dele, nunca dormia em cama, né? Dormia no chão, dormia num estrado de madeira. Em Portugal, apesar de ser acolhido pelo colo materno, a mãe dele estava viva, claro, apesar de ser acolhido pelo colo materno, apesar de ser um homem habitual da corte, né? Não era brincadeira, né? Mas ele praticava as mesmas penitências. Dormia no chão e não se alimentava nem do azeite português, né? Continuou se alimentando com as mesmas comidas que ele estava comendo lá na Índia, se impondo esse sacrifício. Ele consegue uma licença para não ir a Roma, fica durante mais ou menos um ano em Portugal, e aí há necessidade de voltar para a Índia. Em tudo ele queria voltar para a Índia. Ele dizia que preferia as florestas do Maduré ao sossego da corte. O rei Dom João IV, né, agora era o rei de Portugal, Dom João IV, tentou dissuadi-lo de todas as formas para que ele ficasse em Portugal, inclusive sugerindo até que ele fosse, deixa eu ver aqui, que ele participasse do conselho do governo que tratava das missões. Quer dizer, dando um prestígio enorme para ele, né? Queria que ele ficasse lá participando desse conselho. Mas ele não aceitou. Em 1690, ele finalmente volta para a Índia. Chegou em Goa no dia 2 de novembro de 1690. Quando ele chega lá, ele manda uma carta no dia 7 de maio, que é o dia de São João Marte. E ele diz: espero que eu siga o mesmo caminho do martírio de São João. Né?
Quando ele chega lá, ele manda construir capelas nas florestas e recomeça a missão dele nas florestas de Maravá. Um príncipe da Casa Real de Maravá, escutando a história de São João de Brito e os casos extraordinários dos católicos, ele se interessa pela doutrina católica. Ele se interessa pela doutrina. E aí ele começa a receber catecismo de um dos católicos do reino. Só que durante as aulas de catecismo que ele estava tendo, ele cai adoentado. Quando ele está doente, mas detalhe, ele não estava ainda católico. Quando ele estava doente, esse professor de catequese reza junto com ele e lê o Evangelho de São João. E ele milagrosamente fica curado. Quando ele fica curado, ele era polígamo, que a sociedade indiana era polígamo. Ele era polígamo e o catecúmeno, o professor disse que ele tinha que escolher uma mulher. Né? Não dava para ele ficar católico com 11 mulheres. Tinha mais ou menos, parece 7 ou 11, não lembro bem. Não dava para ficar católico com todas essas mulheres. Tinha que escolher uma. Ele escolhe a mais velha, né? Mas diz que promete cuidar materialmente das que ficaram afastadas, das que ele rechaçou. Ele disse que iria cuidar delas materialmente. Uma dessas mulheres, ela era prima do rei do rei do Maravá. Ela ficou sentida com o rechaço do príncipe. E aí ela vai denunciar o São João de Brito ao rei. São João de Brito é preso. Ele se encontrava na cidade de Muni quando os soldados prenderam. Foram metidos no cárcere no dia 11 de janeiro, quando chegaram na capital do reino. Mantiveram ele preso, com pouca alimentação, né? Sofrendo todo tipo de humilhação. E quando ele está na cadeia, ele escreve uma carta para o superior dele, parece que estava em Portugal, e na carta vem uma das frases lapidares dele. Ele diz: quando a culpa é virtude, o padecer é glória. Ficou uma frase lapidar do São João de Brito. E quando foi no dia 4 de fevereiro de 1690, que neste dia era um dia de quarta-feira de cinzas, veio a condenação. Um carrasco com uma acha, que é uma espécie de espada, de faca, que ela é meio encurvada. Ele ajoelhado, ele veio com a acha e cortou a cabeça do padre João de Brito, triturou o corpo dele, né? E o tronco e a cabeça dele foram atadas num poste. Logo depois do martírio dele, os companheiros, os alunos deles, os companheiros padres, recolheram os bens, o corpo dele para sepultamento, recolheram alguns objetos pessoais que foram deixados por ele. E o bispo lá de Meliapó, se não me engano, com a cidade lá do Maravá, colocou a acha numa caixa e mandou para Portugal. O rei recebeu, o rei Dom Pedro IV recebeu a acha, e a notícia do martírio dele em Portugal foi recebida como uma boa nova. Foi recebida com comemoração, inclusive da mãe dele. A mãe era viva ainda? A mãe era viva. Foi uma festa em Portugal, porque agora tinha um santo português no céu.
Ele tinha fé, então isso era... Diz que a mãe dele foi vestida com roupa de festa para Lisboa. O rei e ela se abraçavam felizes. O rei Dom João IV, né, se abraçava feliz com a mãe de São João de Brito em comemoração ao martírio dele. Ele foi canonizado no dia 22 de junho de 1947 pelo Papa Pio XII, mas já em 1696 se contava as maravilhas do Padre João da Costa, já narrava a história dele, a história maravilhosa do Padre João de Brito. Esse atraso na canonização dele também se deveu porque a Companhia de Jesus foi suprimida em 1773 e só voltou no século XIX, então houve um atraso, vamos dizer assim, no processo de canonização do Padre João de Brito, mas ele foi canonizado por Pio XII em 1947. E, como eu falei, São João de Brito, ele é também faz parte da nossa formação lusitana e é um luminar da santidade missionária que Portugal representou para o mundo no século XVI, quando os reis e a filosofia do Evangelho, vamos dizer assim, fazer com que as nações tivessem verdadeira vida para poder converter as pessoas e poder levar a palavra de Deus para todos os recantos do mundo. Como nas florestas de Maravá, onde esses homens de virtude, de uma grandeza espiritual tremenda, aliado a uma formação intelectual maravilhosa, se perdiam nas florestas, dormiam no chão úmido, se alimentavam em folhas de figueira, não é? E muitas vezes nós nos alimentamos e moramos em casas maravilhosas, nos alimentamos bem. Deus deu tanto benefício para a gente e para as pessoas parece que tirou tudo. E eles deram tudo, absolutamente tudo, até a vida dele, para o bem do próximo, para o bem dos outros, para a conversão das almas. E hoje recebe a glória do céu e reconhecido, claro, canonizado pela igreja, reconhecido como santo que de fato foi São João de Brito. Essa é a história de São João de Brito, história espetacular. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida aí? Teria só uma, porque o que incomodava muito os brahmanes era que seria a doutrina da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo aqueles que eram os pares daquela sociedade, eles podiam ser salvos. Eles não, Isso. O destino deles não estava traçado ali, né? Exatamente. E eles têm um determinismo, né? O Brahmane, como ele está na cabeça de Brahma, ele já está determinado à glória eterna. E o pari, eles nem tocavam, não era nem para olhar o pari. Era uma coisa de era tocar no diabo. Né? Todo um desprezo. Um desprezo enorme. Tanto é que se os jesuítas não se adaptassem a eles, de alguma forma, não ia ter êxito nenhum. A sociedade já estava mais estruturada, né, na Índia. O xadrez parece que veio da Índia, né? Índia, Pérsia, a matemática na Índia era uma sociedade que já tinha uma complexidade, uma estrutura bem mais complexa. Não era fácil para um jesuíta entrar ali e discutir com aquele povo, não. Tinha que ter formação e tinha que ter exemplo de santidade, porque senão não andava, né? Diz que o milagre que acontece ainda hoje de São João de Brito é que no local do martírio dele, a terra fica constantemente vermelha. Não Existe sabia. uma igreja no local, a população Oriú. católica é diminuta, né? Assim, em comparação, porque a Índia. Uhum. Mas existe uma devoção forte por eles lá. Tem. E os padres do local jogam areia branca E a areia fica e a vermelha. areia volta a ficar vermelha. Interessante, né? Isso é um milagre que acontece ainda hoje.
Interessante. Ele é conhecido como o São Francisco Xavier português, né? Isso. Como eu falei lá no início. Muito interessante a vida de São João. Alguma outra questão? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria. Seja a nossa salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Amém. Bento, São Paulo, Rogai por nós. São João de Brito. Rogai por Pai, nós. Filho e Espírito Santo. Amém.